Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para cumprirmos aí o nosso propósito de leitura bíblica. Hoje no dia 3 de janeiro de 2022, nós vamos ler aí capítulo 7, 8 e 9 de Gênesis, né? Então aqui no capítulo 7, Deus ordena que Noé e sua esposa entrem na arca com a sua família, né? E seus filhos Sem, Cã e Jafé e suas mulheres. Todos os animais, né, que ele havia pedido separar, né, os casais dos animais puros, impuros, e chove 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. Então Noé, quando ele entra na arca, ele tinha aí 600 anos, e foi no dia 17 do mês segundo, então provavelmente 17 do 2, né? O interessante aqui desse capítulo, né, nos chama a atenção o versículo 16, que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fechou a porta por fora da arca. Aqui tem um princípio também para ser observado, que é a sentença de Deus, né? Então, logicamente que o nosso Deus ele é misericordioso, que o nosso Deus é tolerante, que o nosso Deus ele é longânimo, né? Como diz a palavra do Senhor, ele tem um longo ânimo, ele aguarda, mas também existe o limite, né? O tempo em que Deus ele cessa, né, com aquela misericórdia, e nesse caso o próprio Deus fechou a porta da arca por fora, então mostrando que o nosso Deus também é um Deus de sentença, né? E dessa forma foram abertas as fontes dos abismos, diz a palavra do Senhor, as janelas dos céus, e os montes, né, eles são todos encobertos pelas águas. Então morre todos os seres da face da terra, e as águas permanecem aí por 150 dias. Fato curioso, que eu não vou responder, é só uma curiosidade: os peixes não foram destruídos, né? Já que eles estavam no ambiente natural deles, provavelmente os peixes, né, foram os únicos seres no dilúvio que não foram destruídos, porque a água não os mataria. Não é verdade? Às vezes a gente não pensa nisso, é só uma observação. No capítulo 8, as águas cessam, as águas abaixam no dia, né, começam para de chover, né, 17 do 7, então aproximadamente 5 meses aí após o início, então 150 dias, 5 meses, e a arca repousa sobre o monte Ararat, que, né, segundo consta, e fica na Armênia esse monte Ararat. Então as águas continuam baixando até o mês 10, então vai até outubro aí, as águas baixando do dilúvio. Olha que coisa interessante, né? Então Noé solta, né, o corvo para que vá, né, e volte para saber se as águas já baixaram. Depois ele solta uma pomba, que a pomba vai e retorna. A primeira pomba vai e retorna. A segunda pomba vai e traz um ramo de oliveira. Aqui nesse ramo de oliveira existe alguns estudos, né, a respeito deste ramo de oliveira, que tem um significado, né, bíblico para a oliveira. A oliveira aponta para o azeite, Espírito Santo, mas nós não vamos entrar no mérito desta questão, já que não é o nosso objetivo aqui. Então é só uma observação mesmo, que aqui está né, dos assuntos que são motivos aí de alguns estudos, né? Então após 7 dias ele solta outra pomba que não volta mais, então ele percebe que a água baixou. Pois bem, então 27 de 2 do ano de 601, Noé entra com 600 anos e sai com 601, então um ano as águas abaixaram, né?
e dá início aí na terceira dispensação, do dilúvio até a chamada de Abraão. A primeira, ela acontece no capítulo 2, versículo 15, que é a dispensação aí da inocência, né, que o homem é introduzido no Éden. E a segunda, né, a segunda dispensação no capítulo 3, a consciência. O homem é expulso do jardim do Éden quando ele toma aí consciência do pecado. Noé saiu da arca e a primeira atitude deste homem de Deus foi construir um altar e adorar ao Senhor. E aí a Bíblia diz que aquela adoração, ela subiu como um cheiro suave diante dos olhos, dos narizes, né, de Deus, e ele faz ali a promessa, a aliança, né, noâmica, com Noé, e ele promete não mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Interessante, então aqui fica registrado as ideias principais desse capítulo. A ordem de Deus a Noé no capítulo 9 é: frutificai, multiplicai e encher a terra. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, isso era só antigamente, né? Agora não dá mais para nós agirmos desta forma, né? Os filhos, as famílias reduziram, mas a ordem lá atrás é que multiplicasse, tivesse bastante filho. No versículo 4 deste capítulo 9, nós encontramos aí a proibição de se comer sangue. Então, muitas pessoas perguntam: por que evangélico não come nada com sangue, né? Quando vai matar algum frango, né? Normalmente nós pedimos que corte o pescoço para que o sangue escorra, né? Porque aí nós sabemos muita gente que gosta desse pescoço cheio de sangue, cozinhar e comer. Então está aqui no versículo 4 do capítulo 9. É aqui que tem essa observação para que nós não comamos sangue. E aqui estabelece a quinta aliança noâmica, né, que não haverá mais dilúvio sobre a terra. No versículo 12, o sinal de que, né, para Deus se lembrar que não mandará mais o dilúvio sobre a terra, é o arco-íris, né, o sinal da aliança. E no capítulo 9 também, Noé, ele se torna aí um agricultor, ele planta uma vinha, faz o vinho, né, desta vinha que ele plantou, toma um pouco a mais, tomou um vinho a mais e ele fica bêbado. E Cã, seu filho, ele vê seu pai nu e vai chamar os seus irmãos Sem e Jafé. Quando ele chama seus irmãos Sem e Jafé, esses dois eles vão de costa, né, com uma capa, e cobrem o seu pai em sinal de respeito, né, pelo pai. Depois que Noé passa esse vinho, desperta desse vinho, ele amaldiçoa Cã, né, Canaã, e abençoa Cã e Jafé. Então certamente Cã, quando ele chamou seus irmãos ali, haveria algo, né, talvez com zombaria ele fez isso, ou disse alguma coisa que aborreceu Noé neste momento. Então Noé vive aí 950 anos no total. Já falamos sobre essa questão dos anos, né? Alguns estudiosos afirmam que não eram anos de 365 dias, mas realmente também não é nosso objetivo discutir isso aqui. Mas se você tiver aí alguma observação a esse respeito, por favor, coloque aí nos comentários. Nós, né, também que podemos aprender neste momento. É exatamente o objetivo, né, de estarmos aqui realizando esse estudo, é essa troca de conhecimento, né? E Noé vive então 950 anos, 350 anos após o dilúvio. Então está aqui a leitura do terceiro dia, e eu aguardo você aí para nós continuarmos essa leitura até o fim. Não desanime, nós estaremos juntos até o fim dessa leitura. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.